A paz do Senhor, meu querido, paz do Senhor, minha querida, povo de Deus, povo santo. Você conhece a palavra homologuim? Eu não sei se é essa a pronúncia correta, mas eu quero estudar com vocês. Junto com vocês está a palavra homologuim. A partir desse momento vamos estar estudando essa palavra homologuim. O que seria esta palavra? Qual o seu significado? Quais as suas definições? Aonde encontramos esta palavra na Bíblia? É isso que vamos estar estudando neste dia ou neste vídeo. Esta palavra homologuim se encontra aqui no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, no seu versículo 1 até o versículo 5. Capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Aqui dentro desses versículos vamos encontrar a palavra homologuim. Eu quero ler com vocês e depois vamos estar dando sequência ao nosso estudo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Dentro desses 5 versículos, nós vamos encontrar a palavra homologuim. Como eu já falei anteriormente, irmãos, eu não sei se é essa a pronúncia correta, eu não sou especialista em grego, então vamos estar aqui apenas com a etimologia, o significado dessas palavras, amém? Não se atenta muito com a questão da pronúncia. Vamos conhecer um pouquinho acerca da definição dessa palavra homologuim. O que seria esta palavra homologuim? Primeira definição da palavra homologuim: dizer a mesma coisa que o outro. Essa é a primeira definição de homologuim. Dizer a mesma coisa que o outro, ou concordar, ou assentir. Segunda, conceder, não recuar, prometer, não negar, confessar e declarar. Terceiro, declarar, confessar, ou seja, admitir ou declarar ser culpado daquilo de que é acusado. Vou repetir: confessar ou admitir ou declarar-se culpado daquilo que está sendo acusado. Declarar abertamente, falar livremente. Essas são uma das definições da palavra homologuim, ou seja, a pessoa declarar ser culpado diante dos fatos mostrado, provado. E aqui nós temos capítulo 1, versículo 5, que João vai chamar o povo ao arrependimento, e no versículo 5 ele vai dizer: e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão. Então nós temos aqui um batismo no Rio Jordão. Confessando os seus pecados. Aqui entra a palavra homologuim. A palavra homologuim significa confessar ou declarar-se culpado diante daquilo que está sendo acusado, diante de provas. Amém? Esta é uma das definições, eu vou trabalhar com esta definição. Declarar-se culpado diante daquilo que é acusado, ou diante de provas. Um dos primeiros homologuim, ou uma das primeiras vezes que aparece essa palavra homologuim na Bíblia Sagrada, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33.
E aí é Jesus que vai trazer uma afirmação. E qual é a afirmação que ele vai trazer aqui? Ele vai dizer: quem me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas quem me negar diante dos outros, eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, queridos, aqui no capítulo 10, versículo 32 e 33 de Mateus, nós temos uma das primeiras aparições da palavra homologuim, que significa confessar. O que significa, dentro desse contexto do capítulo 10, versículo 32 e 33, que o que está sendo confessado aqui é a fé de uma maneira pública, e reconhecendo a essência de Cristo e aceitando Cristo como seu Senhor. Então, a primeira definição de homologuim para nós nesta tarde, a primeira lição, a primeira verdade, é que este homologuim, este confessar do capítulo 10 de Mateus, versículo 32 e 33, fala acerca da confissão de fé e acerca do senhorio de Cristo, reconhecendo Cristo como Senhor. Beleza? Então a primeira lição para nós dentro da palavra homologuim, que é confessar, nós temos aqui reconhecer que somos pecadores e que necessitamos de Cristo. Como eu estou usando aqui a definição de declarar ser culpado diante daquilo que é acusado ou diante de provas, a seguinte pergunta surge em nossa memória, em nossa cabeça, e a pergunta é: quando que eu confesso a Cristo como Senhor da minha vida? Quando eu reconheço que sou pecador. Quando eu reconheço diante de provas. Que provas? Diante de práticas pecaminosas a qual o homem vive e que a Bíblia condena e que pode levar esse homem à condenação eterna. Diante desses fatos, dessas provas, atos, comportamentos, atitudes que este homem tem, que este ser humano pratica e que pode levar ao inferno, pode levar à condenação eterna. Então, diante daquilo que o homem pratica, diante daquilo que o homem faz, ele necessita reconhecer que é pecador e reconhecer Cristo como o Senhor da sua vida. Essa é a primeira lição para nós nesse vídeo. Vamos seguindo. Nós temos em outro momento da Bíblia, em João, capítulo 1, versículo 20, nós temos uma outra aparição desta palavra homologuim. Nós temos aqui João Batista, que vai dizer o seguinte: eu não sou o Messias. No capítulo 1, no versículo 20, ele vai dizer: eu não sou o Messias. O que significa esse homologuim? Quando ele vai dizer eu não sou o Messias. Primeiro, João Batista vai reconhecer a sua identidade. João Batista sabia quem ele era. Por mais que as pessoas tinham o taxado de Messias, ou poderiam ter um conceito, um pensamento acerca de João Batista como o Messias, João Batista vai declarar e apresentar sua identidade de maneira clara, dizendo: eu não sou o Messias. Embora muitos pensavam que ele fosse, mas ele vai deixar claro: eu não sou o Messias. Isso significa o quê, irmãos? Que ele vai confessar quem ele é. Ele era apenas um preparador de caminhos. E aí temos um outro vídeo acerca desse assunto do preparador de caminho. Eu gostaria que você passasse
para poder ver esse estudo acerca do preparador de caminho. Nós temos aqui também nesta linha de ensino. Ele vai reconhecer a sua identidade, ele vai agora entender qual era a sua missão, apenas como um preparador de caminhos, e vai deixar claro: eu não sou o Messias. Um outro exemplo de homologuim, ele confessa quem ele é. E qual é a lição para nós neste vídeo? Devemos reconhecer quem somos, confessar quem somos. Infelizmente, no percurso e na trajetória dessa caminhada com Cristo, muita gente esquece quem ele é. Muita gente esquece, de fato, quem ele é, qual é a sua identidade. Ele esquece quem ele é. Talvez porque hoje tem uma boa palavra, é um pregador de renome, é um cantor de renome, é um pastor de renome conhecido na sua cidade, no seu estado, até mesmo em seu país ou fora do país. Ele esquece quem ele é. Ele esquece sua identidade. Ele esquece que ele é um pastor, ou um pregador, ou um cantor. Ou seja, é apenas aquele que prepara o caminho. É apenas um canal aonde Cristo é glorificado, aonde Cristo é exaltado. Só isto. Mais nada que isso. Mas às vezes pela fama, pelo glamour, por muitas coisas que vão se passando em torno dessa pessoa, ele esquece a sua identidade, ele esquece quem ele é. E aqui João, no capítulo 1, versículo 20 de João, o quarto evangelho, né? Nós temos aqui uma afirmação, uma confissão de João Batista dizendo o seguinte: eu não sou o Cristo. Isso aqui é importante nós entender. Eu não sou o Cristo. Deus pode me usar para curar, para realizar maravilhas, prodígios, pode usar minha vida para ressuscitar morto, para fazer muita coisa, mas eu preciso entender, eu não sou o Cristo. Quando vier me elogiar, quando vier me enaltecer, eu preciso dizer e afirmar: a glória é dele, tudo é para ele. Eu não sou o Cristo. Amém? Então a primeira lição para nós é que o homologuim, o confessar, isso significa o quê? Diante de provas, diante de fatos, diante daquilo que é declarado, que é apresentado, eu me declaro culpado. Eu me declaro baseado em provas. Que provas? Práticas de pecado. Que sou pecador. Simples. E que necessito de um Senhor e um Salvador. Segundo, em relação ao homologuim, a questão de identidade. Eu preciso entender que diante de provas, diante de fatos, que provas e fatos, mais uma vez, que sou pecador, que por mais que Cristo me use, por mais que eu seja um instrumento para ministrar sua palavra, eu continuo sendo pecador. Não mais um pecador praticante, mas sim um pecador arrependido e que agora todos os dias procura Jesus para pedir perdão. E agora sou um instrumento para a glória de Deus. Eu preciso reconhecer a minha identidade. Quem sou eu? Perguntaram para João: quem é você? Você é o Cristo? Não, não sou o Cristo. Vamos lá. Capítulo de número 10 e versículo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 10, versículo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Se você declarar com sua boca Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E o que nós temos aqui? Uma terceira manifestação de homologuim. E esta manifestação em forma de atos. Em forma de atos. Ou seja, se com sua boca confessar que Jesus é o Senhor, em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
Todavia, este crer e este confessar não é apenas palavras, tem que haver uma confissão com palavras, mas seguido de comportamentos, seguido de atitudes que demonstram esse arrependimento em Cristo e reconhecendo esse Cristo como seu Senhor, não só com palavras, mas em comportamentos. Como que eu posso falar que eu creio em Cristo, que eu tenho Cristo em meu coração, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas eu odeio meu irmão? Eu não perdoo o meu próximo. Como que eu posso falar que eu sou seguidor de Cristo, que eu reconheço Cristo como meu Senhor, eu confesso Ele como meu Senhor, mas o meu comportamento diz outras coisas? Então, esta terceira manifestação de homologuem, a manifestação em forma de atos, é através de nossos feitos, através de nossos atos, através de nossos comportamentos, ou seja, que vamos confessar que Cristo de fato é o nosso Senhor. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. A quarta lição de homologuem. Qual seria essa quarta lição, pastor? Uma vez que eu confesso os meus pecados, eu estou reconhecendo os meus erros, eu estou reconhecendo as minhas falhas. Tem muita gente que acredita que pelo fato de você aceitar Jesus, entregar a tua vida para Jesus, você não vai mais errar. Isso é mentira, irmão. Vamos errar porque somos pecadores por natureza, somos pecadores. E por natureza vamos pecar. Sim, vamos pecar. Paulo vai expressar um certo momento: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero vir praticando. Miserável homem que sou. Há uma luta injusta no meu corpo. Há uma luta entre a carne e o espírito. Sim, irmão. Então vamos pecar. Mas como saber se de fato eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Porque eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço as minhas deficiências. E o grande problema de muita gente hoje é que não reconhece os seus pecados, não reconhece os seus erros, não reconhece as suas falhas. Irmão, necessitamos entender essa verdade. Se confessarmos os nossos pecados, isso significa devemos reconhecer. É uma outra verdade de homologuem. Homologuem quer dizer confessar. Vou repetir mais uma definição que me chamou a atenção. Homologuem, declarar ser culpado. Declarar ser culpado diante daquilo que é me acusado, diante de provas. Então, uma vez que eu errei e que há provas que eu errei, não interessa qual tipo de erro, qual pecado que eu cometi, eu preciso reconhecer e declarar que eu errei. Acabou, e ponto final. O problema é que muitos de nós erramos e queremos justificar o nosso erro baseado no erro de outras pessoas. E aí vamos remeter-se lá no Jardim do Éden, quando o Senhor dá uma ordem para Adão para não comer do fruto, e Adão, agora induzido por sua mulher Eva, de alguma forma, ela leva para ele o fruto proibido, ele vai comer, e quando Deus se manifesta, procurando saber, e aí Adão, o que se passou aqui? O que aconteceu aqui, Adão? E Adão, em vez de confessar: não, Senhor, eu estou errado, porque o Senhor confiou a mim essa missão de guardar o jardim, de preservar a comunhão, e eu não fiz, eu pequei. Não, ele vai: a mulher que o Senhor me deu, que me deu fruto. Aí o Senhor vai virar para Eva: você foi a serpente que o Senhor me deu. E é sempre assim. É a justificativa.
E você vai perceber que esse negócio está dentro da gente. Todas as vezes que nós somos pressionados pela verdade, a ponto de declararmos que somos falhos, que dependemos e que necessitamos reconhecer a nossa falha, o que nós fazemos? Queremos nos justificar. Simples assim. Então é melhor nós reconhecer. Esta é a quarta manifestação de homologuim. Qual é a quarta manifestação de homologuim? Reconhecer, confessar o seu pecado, confessa. Diante de fatos, diante de coisas que está sendo acusado, se você se enquadra dentro daquilo que está sendo mostrado, que de fato comprova que você errou, acabou. Para nós encerrarmos esse vídeo, irmãos, acerca da palavra homologuim, que é o assunto do nosso vídeo nesse momento, eu quero terminar apresentando a etimologia dessa palavra homologuim. Primeiro, esta palavra homologuim, ela deriva-se de duas palavras gregas. Homo, que quer dizer mesmo, e login, logeu, que significa falar ou dizer. Então, homologueu, homologuim, acredito que seja no plural, homologueu. Singular, homologuim no plural. Acredito que seja isso, irmão. Não sou especialista em grego, mas o que podemos entender com esta palavra homologuim? Falar a mesma coisa. Como eu já defini aqui no início do vídeo, eu apresentei para vocês aqui algumas definições dessa palavra homologuim. Para nós entender melhor a sua aplicação da palavra homologuim, podemos aqui trazer a seguinte definição: reconhecendo a verdade de Deus. Mais uma vez, reconhecendo a verdade de Deus. Então, estas verdades que se encontram na palavra homologuim, trazendo para nós uma definição aplicável à nossa vida e aplicada em relação à Bíblia, podemos dizer a seguinte definição: reconhecendo a verdade de Deus. Então, todas as vezes que eu reconheço as verdades de Deus, eu estou enquadrado dentro do homologuim. Amém? Você que pode, por favor, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, compartilhe esse vídeo para aqueles que gostam de estudar a palavra. Vamos aqui começar um novo quadro em nosso canal acerca de estudos bíblicos, algumas palavras. Vamos procurar crescer um pouquinho aqui no conhecimento. Você que não conhecia esta palavra, coloca no comentário que você não conhecia esta palavra. Você que já conhecia esta palavra, coloca aí no comentário, deixe no comentário. Você que tem um pouco mais de conhecimento, de relacionamento com essa palavra homologuim, que tenha algo para acrescentar, coloca também no nosso comentário aí, coloca também no comentário, beleza? E você que pode se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, e assim vamos. Amém? Estamos aqui no Campo Missionário, realizando um novo trabalho para Jesus, e vamos que Deus em Cristo abençoe a todos, glória a Deus.